Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, graça e paz. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus. Esta é a segunda parte da mensagem Como o cristão deve viver. Estamos olhando para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e hoje nós vamos ler do verso 19 ao versículo 22, que diz da seguinte maneira: Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Na primeira parte dessa mensagem, nós vimos que o apóstolo Paulo nos orienta que o cristão deve viver sempre alegre, o cristão deve viver sempre orando e o cristão deve dar graças a Deus em todas as coisas. Hoje nós veremos mais 4 orientações do apóstolo Paulo aos cristãos. Versículo 19: Não apagueis o espírito. Nós destacamos aqui que o cristão deve zelar da sua relação com o Espírito Santo. Como dizia A.W. Tozer, o Espírito Santo é uma pessoa viva e precisa ser tratado dessa forma. O Espírito Santo ouve o que você fala e vê o que você faz. Ele tem sentimentos. E você pode agradá-lo ou entristecê-lo conforme as suas atitudes. Quando Paulo diz, não apagueis o Espírito, traz a ideia do fogo. Não deixe o fogo do Espírito Santo apagar dentro de você. E a pergunta é, como este fogo se apaga? Este fogo se apaga quando cedemos ao pecado e deixamos de orar, nos afastando assim da palavra de Deus. A segunda orientação do apóstolo Paulo está no versículo 20, que diz, não desprezeis as profecias. E aqui nós destacamos a relação do cristão com a palavra de Deus. Profecias, aqui no versículo 20, tem a ver com a palavra de Deus. E que na época do apóstolo Paulo podia ser o Antigo Testamento ou as revelações do Novo Testamento que ainda estava sendo escrito. Revelações e profecias vindas do Espírito Santo de Deus. A orientação do apóstolo Paulo é não desprezeis as profecias. Para nós hoje, essas profecias é a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, não despreze a Sagrada Escritura. Em terceiro lugar, nós destacamos o versículo 21, que diz assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. O apóstolo Paulo está nos orientando aqui a obter discernimento espiritual. Nós ouvimos de tudo, mas não podemos acreditar em tudo. Naquela época era tempo de muitas falsas profecias, de falsas pregações, de falsas doutrinas, e a igreja deveria obter maturidade e discernimento espiritual para reter apenas aquilo que era verdadeiro. O crente precisa conferir na Bíblia se o que está sendo pregado é a palavra de Deus. O que não volta vazia é a palavra de Deus. O compromisso de Deus é com a sua palavra. O que é luz para o caminho é a palavra de Deus. O que é lâmpada para os pés é a palavra de Deus. O que restaura a alma é a palavra de Deus. Seja nutrido pela palavra de Deus e não por mentiras, filosofias ou ideologias. Nutra bons sentimentos e não caia na lama do engano. Mas em quarto e último lugar, eu destaco o versículo 22 que diz, abstende-vos de toda forma de mal. E aqui o apóstolo Paulo está nos orientando a ter cuidado com o nosso testemunho cristão, com o nosso testemunho pessoal. O crente deve zelar pelo seu testemunho. Não devemos nos envolver com coisas duvidosas. O crente não deve andar por caminhos escabrosos e tortuosos. O cristão deve abster-se de toda forma de mal. O caminho do cristão é iluminado pela palavra de Deus e a vida do cristão é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós carregamos sobre nós
o testemunho da palavra e do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos zelar do nosso testemunho e assim estaremos zelando da palavra do nosso Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que estas orientações do apóstolo Paulo possam ajudar a mim e a você. Mantenha um relacionamento firme com o Espírito Santo. Mantenha um relacionamento íntimo com a Sagrada Escritura. Busque discernimento espiritual para reter o que é bom e zele do seu testemunho cristão para a glória de Deus. Que esta palavra edifique o meu e o seu coração em nome de Jesus. Amém e amém.